Datacracia, por Luli Radifária. Espelho, espelho meu, o que é um neurônio espelho? Bom, deixa eu deixar claro que eu não sou neurocientista e minha única relação com o cérebro é ter um. Mas neurônio espelho é um termo da neurociência que diz respeito, obviamente, não a um neurônio, mas a um sistema cognitivo que reage quando a gente observa uma ação executada por alguém. Ele espelha o comportamento dos outros, como se a gente estivesse na sua pele. É aquele momento em que você vê uma pessoa caindo e você meio que se arrepia e se retrai porque você sente na sua pele isso. Ou quando você vê num filme uma cena num filme de terror e você se esconde, você se encolhe, quer dizer, o que está acontecendo ali? Você está projetando esse tipo de informação e dentro de você está vivendo essa informação. E acho que o exemplo mais popular de tudo isso está, obviamente, em pornografia. Como assim, pornografia? Sim, pornografia, claro, né? A troco do quê? Veja, a troco do que faz sentido você ver um vídeo de dois indivíduos fazendo sexo? É o tipo da coisa que é ou irrelevante ou até meio nojento, né? Por que tanta gente vê tantos vídeos desses? Por que esses vídeos são tão populares? Ora, porque quando o indivíduo vê esse vídeo, ele se coloca dentro desta cena, então ele se imagina como o protagonista da ação. E por causa disso, ele se excita e aí tem todo o resultado. Então, o neurônio espelho é muito usado em muito usado no cinema, obviamente, mas ele é muito usado também em games e em várias estruturas de aplicativos, porque ele ajuda muito a refletir a reação que você tem quando você vê alguma coisa. Luli, nos dê outros exemplos, por favor. Exemplos, em gerais, são muito poderosos, né? A gente costuma dizer que a educação é feita à base de exemplos, né? Não adianta nada você falar para o menino comer verdura se você não come verdura e assim por diante. Então, a própria ideia de exemplo é uma ideia muito clara de neurônio espelho. Quando você vê uma criança pequena, uma criança de 3, 4 anos de idade, você vê que ela repete praticamente tudo que o adulto em volta dela faz, desde o jeito que fala até o jeito que mexe. Por quê? Porque ela está, através da imitação, tentando aprender como a coisa se forma. E você faz isso também quando você aprende uma língua estrangeira, por exemplo, que você às vezes se vê ouvindo e repetindo determinadas frases, porque você está tentando assimilar isso através do exemplo. Estava pensando aqui com os meus botões. Mitos seguem a mesma estrutura? Sim, mitos seguem essa estrutura e religião e várias outras formas de mitologia contemporânea segue essa estrutura. Ou seja, essa história cria uma imagem na sua mente que costuma também desencadear o processo de neurônio espelho. Então, quando você vê mensagens super poderosas do tipo, olha, o indivíduo sofreu por você, ela não é simplesmente uma metáfora, mas ela é uma coisa que com o tempo acaba sendo incorporada dentro dos valores do indivíduo e passa a se tornar também uma verdade. Então, a gente vê, isso é uma ferramenta muito usada em publicidade e também cada vez mais usada em aplicativos. É uma ideia de que, à medida que eu vou mostrando exemplos para você, você vai entendendo isso. E é por isso que, por exemplo, propagandas de produtos de luxo mostram indivíduos que são jovens, são saudáveis, usando aquele produto de luxo. E não o que a realidade deveria mostrar, que é normalmente um indivíduo já com bastante idade, que finalmente conseguiu juntar dinheiro para tudo isso. Mas esse indivíduo já não é mais exemplo para ninguém. Então, é meio isso. É um modelo que ajuda você a se projetar ali. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Eu vi que o tema de hoje é Entre Livros de Adelaide Gonçalves, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Cláudia, você já parou para pensar no quanto uma boa leitura pode mudar as nossas vidas? Eu digo isso de uma maneira muito abrangente. Desde aquela leitura que nos marcou na infância, por exemplo, eu tinha uns 8 anos e fiquei impactada com Ganimedes José, Quando Florescem os Ipês, até outros livros e leituras que vão aparecendo em nossas vidas
em momentos diversos, o que nos permite associar os livros com nossa própria história e com as pessoas que cruzaram os nossos caminhos. Eu tenho até hoje uma edição surrada do Capitalismo para Principiantes, uma edição que explicava o Capital de Karl Marx em quadrinho. Ganhei de um professor do ginásio. Bom, a idade, início da adolescência, o fato de ganhar um livro de um professor e o tema abriram um mundo totalmente novo para mim. E é disso que trata o livro de Adelaide Gonçalves, das bibliotecas da vida e a forma como a leitura e os livros abrem novos mundos. Em certo sentido, nós voltamos à temática do programa da semana passada, quando apresentamos Herdando uma Biblioteca, de Miguel Sanches Neto. E eu gostaria de abordar essa temática durante todo o mês de agosto. A Adelaide Gonçalves já foi apresentada e citada em nossa coluna muitas vezes, porque ela realiza um trabalho muito bonito em Fortaleza, onde capitaneia o Plebeu Gabinete de Leitura. O plebeu deve ser entendido aqui pelo espírito que guia a instituição, a leitura para todos e não apenas para uma fina elite, porque ele é muito rico. Penso eu que seja um oásis de livros raros e de edições populares que dão bem conta da cultura de esquerda, no Brasil e no mundo. Professora, de certa maneira, esses relatos sobre livros e leituras parecem constituir um gênero literário, o que nos faz refletir sobre a importância do livro não apenas na formação intelectual ou cultural, mas do próprio indivíduo. Quais aspectos de Entre Livros a senhora gostaria de destacar? Bem, Cláudia, não temos muito tempo e o livro é muito interessante. Eu passaria horas a compartilhar aqui com vocês algumas passagens do texto. Aliás, posso dizer o mesmo de todos os livros que comento. Mas, para fisgar a atenção do ouvinte, eu diria que Entre Livros nos permite embarcar numa viagem pessoal e imaginária. Há componentes do mar e da terra, da paixão da autora por Portugal e a forma como as viagens se desvendam pelas leituras para, em seguida, elas se materializarem no contato direto com o estrangeiro. É assim que as memórias de Havana se vislumbram. Para concluir a coluna de hoje, eu gostaria então de registrar algumas palavras da própria autora. E é o que eu passo a ler agora. Entretanto, faltava ainda conhecer um singular modo de leitura praticado nas fábricas de charuto em Havana desde o século XIX, quando um charuteiro lia em voz alta o jornal La Aurora, romances sociais e as folhas soltas do radicalismo popular para seus companheiros de jornada. Pois encontrei em Havana a permanência do costume. Visitei uma antiga fábrica de charutos e ali conheci uma leitora. O seu nome é Grisel e ouvi comovida sua leitura em voz alta. Voltei da feira do livro de Havana, mais apaixonada pelos livros e muito esperançosa pela sementeira que há de frutificar em todos os lugares deste mundo tão necessitado de livro e de leituras humanizadoras. E é isso aí, e eu fico com mais uma edição de Bibliomania. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Professor João Steiner, a gente já falou aqui na coluna sobre nascimento de estrelas, formação de luas, mas e a Terra? Há quanto tempo que ela se formou e como que se formou o nosso planeta? Então, esta é uma questão extremamente importante, né? O sistema solar foi formado 5 bilhões de anos atrás e nem sempre a gente teve essa ideia muito clara, né? Havia teorias de que o Sol queima carvão, né? Que o Sol produz energia porque está se contraindo. Essas teorias todas caíram por terra quando se descobriu que a Terra já tem 4,5 bilhões de anos, né? E como é que nós sabemos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? É porque
Na Terra caem meteoritos com grande frequência, né? Meteoritos que, quando chegam na superfície da Terra, podem ser analisados e podem ser, inclusive, datados através de métodos muito precisos, né, da física nuclear. Nós podemos dizer quando que esta rocha, que agora caiu aqui na Terra, quando esta rocha se formou. E tem uma coisa muito curiosa, que todos os meteoritos dão exatamente a mesma idade, 4,5 bilhões de anos, né? Então, isto leva os cientistas a acreditar firmemente que a Terra e todo o sistema solar, o Sol, os planetas, as luas, se formaram nesta época. Basicamente todos. Houve, claro, depois colisões entre os objetos e aí se fragmentaram, se formaram eventualmente outros corpos também, mas fundamentalmente nós sabemos que os meteoritos se formaram todos na mesma época. E essa época agora é muito bem conhecida, inclusive nós já sabemos que são 4,56 bilhões de anos atrás que a Terra se formou juntamente com o resto do sistema solar. Mas ainda assim é uma idade assim com dá para dar uma margem de erro bem grande, né? Porque falar de bilhões de anos assim não dá nem para ter ideia de quanto seria isso. Curiosamente, não. Nós sabemos, por métodos teóricos e também experimentais, que o Sol tem aproximadamente essa idade, mas no caso do Sol a precisão não é tão grande assim. No caso dos meteoritos, a precisão é muito boa. A precisão é da ordem do porcento, de 1% na determinação da idade, né? E isso é uma precisão surpreendentemente grande. E por que isso? Porque todos os meteoritos dão exatamente o mesmo valor, né? Então não há nenhuma dúvida sobre a idade e nem sobre a incerteza envolvida, que é muito pequena, surpreendentemente pequena. Muito interessante, graças aos meteoritos, então. Exatamente. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, soubemos que foi parabenizado por uma ouvinte há poucos dias e o fato lhe chamou a atenção pelo desconhecimento das pessoas, mesmo as mais próximas, quanto à realidade do trabalho de um pesquisador. Como foi isso? Olá, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo. Esse fato se deu na semana passada. Eu recebi os parabéns referente à publicação de um trabalho científico do nosso grupo na Science Medicine Football. É um periódico internacional muito importante que só divulga trabalhos com futebol. E esse trabalho ele é encabeçado por um aluno meu, Luiz Henrique Palucci Vieira. E o que me estranhou foi que os parabéns ter vindo de uma pessoa próxima, que é ouvinte, mas porque ela viu essa divulgação por uma postagem minha numa rede social, no Instagram. E isso me chamou muito a atenção, porque deu a entender para a ouvinte que, em geral, a gente consegue publicar e divulgar um trabalho, fazer pesquisa uma vez ou outra na nossa vida enquanto pesquisador. Mas o que a população, e seria bem interessante nessa coluna deixar claro, é que um pesquisador ele tem por volta de 10 alunos, entre alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fora alunos, né, ou parcerias com outros alunos de outros professores que você acaba se envolvendo e participando das pesquisas, assim como parceria com outros pesquisadores internacionais. Então, para pesquisadores que estão num determinado nível da carreira, é comum que publique, que tenha divulgação de trabalhos científicos, numa média aí de 1 por mês, num período mais avançado de carreira, isso na área de ciência do esporte. E mostra desta forma que os professores e pesquisadores, principalmente das universidades públicas, não trabalham somente dando aula. Muita gente acha que a gente faz na universidade é dar aula. E, na verdade, a aula é uma das atividades, a aula na graduação e pós, que ocupa um certo tempo, sim, mas a pesquisa ocupa um grande tempo nosso e é
o grande foco nosso na universidade de excelência, que é produzir conhecimento novo que depois até vão ser utilizados para ministrar novas aulas e novos conteúdos nas disciplinas. Então, isso é muito importante que a população saiba, que o pesquisador, né, tem um volume bom de publicação, mas porque ele trabalha muito. As redes sociais, então, têm contribuído para aproximar a ciência da população em geral? Assim como eu estou divulgando os trabalhos agora muito mais em redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, né, LinkedIn, todos esses tipos de canais de redes sociais possíveis, as revistas também têm feito coisas parecidas. Elas agora, além de um registro, que a gente tem tipo de um RG, que é chamado de Work ID, do pesquisador, que identifica você por um número, elas também têm incentivado e colocado no momento da submissão do trabalho a possibilidade de ser divulgado o trabalho em redes sociais. Então, nesse caso aí, desse trabalho que eu citei anteriormente, no Twitter, né, ele sai na página da revista, aumentando muito mais a abrangência. E a outra forma é dos pesquisadores, além de fazer a pesquisa, aparecerem mais também, como era na época que pesquisadores eram colocados aí, não como herói, não vamos colocar assim, mas e eles apareciam. Então, as colunas como essa da Rádio USP é uma forma interessante e aproximar da sociedade, responder perguntas, ir a programas, matérias. Isso é feito e é uma tentativa muito extenuante, que envolve um tempo muito grande. O pesquisador não é preparado para ser, em grande maioria, uma pessoa do marketing, um divulgador, mas tem se caminhado aí para um lado de divulgar melhor o que é feito na academia e na ciência, nesse caso, ciência do esporte. Porque, infelizmente, né, tanto no Brasil, isso também acontece fora, os profissionais que trabalham na área de ciência do esporte ou a população não vai buscar diretamente os trabalhos científicos nos periódicos. Eles estão buscando muito um primeiro mastigado do trabalho nas mídias sociais para depois ir atrás realmente do trabalho. Obrigado e até a próxima coluna. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Ouvintes da Rádio USP, por quem os sinos dobram? O poeta inglês John Donne respondeu mais ou menos assim em 1624. Nenhum homem é uma ilha e se basta em si mesmo. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão de terra for levado pelo mar, deixa menor a Europa, como se fosse um promontório, como se fosse a casa de um amigo teu, ou até mesmo a tua própria. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. 300 anos depois, em 1925, outro poeta, o norte-americano T.S. Eliot, escreveria Os Homens Ocos. Substituímos a figueira do original por outra árvore repleta de simbolismo. Aqui rondamos os perfumados cedros do Líbano. Cedros do Líbano, cedros do Líbano. Assim expira o mundo, não com uma explosão, mas com um suspiro. As melancólicas elegias destes grandes poetas lamentam e homenageiam os 300 mil desabrigados na explosão de Beirute, os mortos, feridos, os hospitais destruídos.
A mesma terrível situação vem se repetindo continuamente, por anos, mundo afora. Estamos em luto por Beirute, mas também pelos mais de 300 mil refugiados Rohingya em Bangladesh, os uigures em campos de detenção na China, milhões de famílias, homens, mulheres e crianças, sitiados no Iêmen, na Síria, no Congo, uma lista odiosamente interminável. Por quem os sinos dobram? Pelos 80 milhões de refugiados em condições subhumanas, pelos mortos e pelos vivos. Dobram também por nós, todos nós, enquanto continuarmos indiferentes. Luto por Beirute, espelho do mundo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, educação e direitos. Vamos começar a analisar o principal mecanismo de financiamento da educação básica, o Fundeb, lembrando sempre que a proposta constitucional, com base em abalizados pensadores da educação, cito Paulo Freire, é a formação do cidadão, do indivíduo livre e responsável pelos seus atos e pela sua convivência. Hoje visitamos também e citamos um pensamento da professora doutora Anete Abramovic, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, quando ela diz: educação é liberdade de pensar e expressar o que se pensa. Portanto, a responsabilidade, como está na Constituição, é de todos, mas cabe ao Estado garantir recursos, verbas públicas para esta formação com liberdade. E o principal mecanismo de financiamento da educação é o Fundeb, neste momento alterado, posto que urge ser renovado, porque o seu prazo de vencimento é em 2020, então encontra-se nas casas legislativas a emenda de renovação do Fundeb, já aprovado em 2 turnos pela Câmara dos Deputados, dependendo agora de renovação em 2 turnos pelo Senado Federal e ocorrerá agora em agosto de 2020. O Fundeb, em vigor desde 2007, é um conjunto de 27 fundos, do qual se arrecada dinheiro para o pagamento de professores e o desenvolvimento e manutenção de todas as etapas da educação básica: creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e a educação de jovens e adultos, o EJA, tão importante e necessário na nossa sociedade. Professora, como é formado o valor deste fundo? Observem, a cada R$10 utilizados pelas redes públicas na educação básica, R$4 advém deste fundo, do Fundeb. A arrecadação em 2019 foi de 160 bilhões, 151 bilhões de arrecadação estadual e municipal e 15 bilhões do governo da União. Então, ele é formado por tributos e transferências, conforme este artigo 112 da Constituição, ora sob
alteração nas casas legislativas. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.